Olha, a gente abre a edição de hoje falando dos estragos provocados pela chuva forte no estado. Na Serra, 3 famílias precisaram abandonar as casas depois da queda de barreiras no bairro Correia, em Petrópolis. A Priscila de Anin esteve na região hoje mais cedo e conversou com os moradores que estão muito assustados, né, Priscila, com o que aconteceu ontem. Boa tarde, Priscila. Estão sim, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, porque minutos antes da barreira de terra cair, a dona Sônia, de 73 anos, estava em um dos cômodos. Ela é mãe da dona Aparecida, que eu entrevistei hoje cedo. A gente veio mostrando a semana toda essa chuvarada, essa chuva bem forte aqui na região serrana. Hoje, como vocês podem ver, eu vou pedir o Jairo Martins para mostrar para a gente. Agora, no momento, não está chovendo, né? Parou de chover. Durante a madrugada teve aquela chuva contínua, mas hoje o dia amanheceu sem chuva, o tempo segue fechado, querendo abrir, está até fazendo um pouco de calor agora. Eu estou de blusa de manga comprida porque mais cedo estava fazendo um friozinho. E a previsão, segundo o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, é de chuvas intermitentes, aquelas chuvas sem parar aqui em Petrópolis. Por isso a Defesa Civil, pede à população para ficar atenta pela grande quantidade de chuva que acaba deixando o solo encharcado. Esse é o perigo, né? E a Defesa Civil aqui da cidade está operando em estágio de vigilância. Ontem, o temporal em Petrópolis fez com que a Defesa Civil registrasse 20 ocorrências. A maioria pedidos de vistoria técnica do terreno e também deslizamentos de terra. Apesar de ninguém ter ficado ferido nessa ocorrência lá no bairro Correias, a cena ainda é triste porque tem muita terra, muita lama, os móveis espalhados pelo terreno. Vejam só na reportagem. O deslizamento de terra atingiu essas 3 casas na Servidão Maria de Lourdes Espíndola, na comunidade da Glória, no bairro Correias, em Petrópolis, no início da tarde desta sexta-feira. A casa, que ficou parcialmente destruída, era da mãe da dona Aparecida. A do lado era dela e a de cima, de 2 sobrinhos. Ela conta que saiu com os documentos e a roupa do corpo, porque só deu tempo de salvar a mãe, que estava no quarto. Quando eu puxei ela, aí a coluna de sustentação rachou-se ao meio, veio tudo abaixo, só deu tempo só de puxar ela. Nós tivemos que tirá-la pela janela. Aí eu falei, não mãe, vamos embora junto, ou vai eu e a senhora, vamos morrer nós dois juntos, mas nós vamos. Os móveis e eletrodomésticos foram parar na frente da casa. Não dá para aproveitar mais nada. O irmão dela, Samuel, ainda está assustado com o que aconteceu. É meio complicado, né, cara? A gente sabe que quanto que a gente rala, né, para ter alguma coisa. Mas, igual eu falei com a minha família, eu acho que o mais importante é minha mãe que está bem. Isso aí a gente recupera, deixa por aí, não sei como é que vai ser. A casa mais atingida foi da dona Sônia, mãe da dona Maria Aparecida. Como vocês podem ver, a barreira atingiu praticamente todas as paredes da casa. E as que ficaram estão comprometidas, porque já estão com rachaduras e também estufadas. Segundo a Secretaria de Defesa Civil, os 3 imóveis correm risco de desabar. Por isso, foram interditados. As famílias estão em casas de parentes, mas ainda não sabem para onde vão. Mal acabamos isso aqui, não está nem pago ainda, e já estamos passando por isso aí. A gente não tem onde ir, não tem condição de pagar aluguel, estamos todo mundo endividado, fazendo o que pode. Fazer o quê, né? Esperar, não tem mais o que fazer. Olha, as casas continuam interditadas, segundo a Defesa Civil, que também informou para a gente que não houve nenhuma ocorrência grave, mesmo tendo essa chuva contínua durante a madrugada. Então não teve nenhuma ocorrência grave, nenhuma nova interdição de imóvel aqui na cidade. E a CETRAC, que é a Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania aqui do município, disse que vai fazer o cadastramento dessas 3 famílias que estão desabrigadas e que o CRAS de Correias é que vai ficar responsável para fazer todo o atendimento e acolhimento dessas famílias. Luciano. Priscila, tem previsão aí, alertas para novos temporais no fim de semana. É uma situação complicada, de muita apreensão para essas famílias. O que se pode dizer é que é importante, no caso de alertas, novos alertas, sair de casa, ver que a chuva apertou, a chuva está forte, realmente deixar as casas, principalmente em áreas de risco. Obrigado, Priscila, pelas informações. Olha, a gente abre a edição de hoje falando dos estragos provocados pela chuva forte no estado. Na Serra, 3 famílias precisaram abandonar as casas depois da queda de barreiras no bairro Correia, em Petrópolis. A Priscila de Anin esteve na região hoje mais cedo e conversou com os moradores que estão muito assustados, né, Priscila, com o que aconteceu ontem. Boa tarde, Priscila.
Estão sim, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, porque minutos antes da barreira de terra cair, a dona Sônia, de 73 anos, estava em um dos cômodos. Ela é mãe da dona Aparecida que eu entrevistei hoje cedo. A gente veio mostrando a semana toda essa chuvarada, essa chuva bem forte aqui na região serrana. Hoje, como vocês podem ver, eu vou pedir o Jairo Martins para mostrar para a gente. Agora, no momento, não está chovendo, né? Parou de chover. Durante a madrugada teve aquela chuva contínua, mas hoje o dia amanheceu sem chuva, o tempo segue fechado, querendo abrir. Está até fazendo um pouco de calor agora. Eu estou de blusa de manga comprida porque mais cedo estava fazendo um friozinho. E a previsão, segundo o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, é de chuvas intermitentes, aquelas chuvas sem parar aqui em Petrópolis. Por isso a Defesa Civil, pede à população para ficar atenta pela Glória, no bairro Correias, em Petrópolis, no início da tarde desta sexta-feira. A casa, que ficou parcialmente destruída, era da mãe da dona Aparecida. A do lado era dela e a de cima de 2 sobrinhos. Ela conta que saiu com os documentos e a roupa do corpo, porque só deu tempo de salvar a mãe, que estava no quarto. Quando eu puxei ela, aí a coluna de sustentação rachou-se ao meio, veio tudo abaixo, só deu tempo só de puxar ela. Nós tivemos que tirá-la. Pela janela. Aí eu falei, não mãe, vamos embora junto. Grande quantidade de chuva que acaba deixando o solo encharcado. Esse é o perigo, né? E a Defesa Civil aqui da cidade está operando em estágio de vigilância. Ontem o temporal em Petrópolis fez com que a Defesa Civil registrasse 20 ocorrências. A maioria pedidos de vistoria técnica do terreno e também deslizamentos de terra. Apesar de ninguém ter ficado ferido nessa ocorrência lá no bairro Correias, a cena ainda é triste porque tem muita terra, muita lama, os móveis espalhados pelo terreno. Vejam só na reportagem. O deslizamento de terra atingiu essas 3 casas na Servidão Maria de Lourdes Espíndola, na comunidade da... A senhora, vamos morrer nós dois juntos, mas nós vamos. Os móveis e eletrodomésticos foram parar na frente da casa. Não dá para aproveitar mais nada. O irmão dela, Samuel, ainda está assustado com o que aconteceu. É meio complicado, né, cara? A gente sabe que quanto que a gente rala, né, para ter alguma coisa. Mas, igual eu falei com a minha família, eu acho que mais importante é minha mãe que está bem. Isso aí a gente recupera, deixa por aí, não sei como é que vai ser. A casa mais atingida foi da dona Sônia, mãe da dona Maria Aparecida. Como vocês podem ver, a barreira atingiu praticamente todas as paredes da casa. E as que ficaram estão comprometidas, porque já estão com rachaduras e também estufas. Vocês podem ver, eu vou pedir o Jairo Martins para mostrar para a gente. Agora, no momento, não está chovendo, né? Parou de chover. Durante a madrugada teve aquela chuva contínua, mas hoje o dia amanheceu sem chuva, o tempo segue fechado, querendo abrir. Está até fazendo um pouco de calor agora. Eu estou de blusa de manga comprida porque mais cedo estava fazendo um friozinho. E a previsão, segundo o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, é de chuvas intermitentes, aquelas chuvas sem parar aqui em Petrópolis. Por isso a Defesa Civil, pede à população para ficar atenta pela Glória, no bairro Correias, em Petrópolis, no início da tarde desta sexta-feira. A casa, que ficou parcialmente destruída, era da mãe da dona Aparecida. A do lado era dela e a de cima de 2 sobrinhos. Ela conta que saiu com os documentos e a roupa do corpo, porque só deu tempo de salvar a mãe, que estava no quarto. Quando eu puxei ela, aí a coluna de sustentação rachou-se ao meio, veio tudo abaixo, só deu tempo só de puxar ela. Nós tivemos que tirá-la pela janela. Aí eu falei, não mãe, vamos embora junto. Grande quantidade de chuva que acaba deixando o solo encharcado. Esse é o perigo, né? E a Defesa Civil aqui da cidade está operando em... Olha, a gente abre a edição de hoje falando dos estragos provocados pela chuva forte no estado. Na Serra, 3 famílias precisaram abandonar as casas depois da queda de barreiras no bairro Correia, em Petrópolis. A Priscila de Anin esteve na região hoje mais cedo e conversou com os moradores que estão muito assustados, né, Priscila, com o que aconteceu ontem. Boa tarde, Priscila.
Estão sim, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, porque minutos antes da barreira de terra cair, a dona Sônia, de 73 anos, estava em um dos cômodos. Ela é mãe da dona Aparecida, que eu entrevistei hoje cedo. A gente veio mostrando a semana toda essa chuvarada, essa chuva bem forte aqui na região serrana. Hoje, como vocês podem ver, eu vou pedir o Jairo Martins para mostrar para a gente. Agora, no momento, não está chovendo, né? Parou de chover. Durante a madrugada teve aquela chuva contínua, mas hoje o dia amanheceu sem chuva, o tempo segue fechado, querendo abrir. Está até fazendo um pouco de calor agora. Eu estou de blusa de manga comprida porque mais cedo estava fazendo um friozinho. E a previsão, segundo o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, é de chuvas intermitentes, aquela chuva sem parar aqui em Petrópolis. Por isso a Defesa Civil, pede à população para ficar atenta pela grande quantidade de chuva que acaba deixando os domésticos foram parar na frente da casa. Não dá para aproveitar mais nada. O irmão dela, Samuel, ainda está assustado com o que aconteceu. É meio complicado, né, cara? A gente sabe que quanto que a gente rala, né, para ter alguma coisa. Mas, igual eu falei com a minha família, eu acho que mais importante é minha mãe que tá bem. Isso aí a gente recupera, deixa por aí, não sei como é que vai ser. A casa mais atingida foi da dona Sônia, mãe da dona Maria Aparecida. Como vocês podem ver, a barreira atingiu praticamente todas as paredes da casa. E as que ficaram estão comprometidas, porque já estão com rachaduras e também estufadas. Segundo a Secretaria de Defesa Civil, os 3 imóveis correm risco de desabar. Por isso, foram interditados. As famílias estão em casas de parentes, mas ainda não sabem para onde vão. Mal acabamos isso aqui, não está nem pago ainda, e já estamos passando por isso aí. A gente não tem onde ir, não tem condição de pagar aluguel, estamos todo mundo endividado fazendo o que pode. Fazer o quê, né? Esperar, não tem mais o que fazer. Olha, as casas continuam interditadas, segundo a Defesa Civil, que também informou para a gente que não houve nenhuma ocorrência grave, mesmo tendo essa chuva contínua durante a madrugada. Então não teve nenhuma ocorrência grave, nenhuma nova interdição de imóvel aqui na cidade. E a CETRAC, que é a Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania aqui do município, disse que vai fazer o cadastramento dessas 3 famílias que estão desabrigadas e que o CRAS de Correias é que vai ficar responsável para fazer todo o atendimento e acolhimento dessas famílias. Luciano. Priscila, tem previsão aí, alertas para novos temporais no fim de semana. É uma situação complicada, de muita apreensão para essas famílias. O que se pode dizer é que é importante, no caso de alertas, novos alertas, sair de casa, ver que a chuva apertou, a chuva está forte, realmente deixar as casas, principalmente em áreas de risco. Obrigado, Priscila, pelas informações. Olha, a gente abre a edição de hoje falando dos estragos provocados pela chuva forte no estado. Na Serra, 3 famílias precisaram abandonar as casas depois da queda de barreiras no bairro Correia, em Petrópolis. A Priscila de Aninho esteve na região hoje mais cedo e conversou com os moradores que estão muito assustados, né, Priscila, com o que aconteceu ontem. Boa tarde, Priscila. Estão sim, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, porque minutos antes da barreira de terra cair, a dona Sônia, de 73 anos, estava em um dos cômodos. Ela é mãe da dona Aparecida, que eu entrevistei hoje cedo. A gente veio mostrando a semana toda essa chuvarada, essa chuva bem forte aqui na região serrana. Hoje, como solo encharcado, esse é o perigo, né? E a Defesa Civil aqui da cidade está operando em estágio de vigilância. Ontem, o temporal em Petrópolis fez com que a Defesa Civil registrasse 20 ocorrências, a maioria pedidos de vistoria técnica do terreno e também deslizamentos de terra. Apesar de ninguém ter ficado ferido nessa ocorrência lá no bairro Correias, a cena ainda é triste porque tem muita terra, muita lama, os móveis espalhados pelo terreno. Vejam só na reportagem. O deslizamento de terra atingiu essas 3 casas na Servidão Maria de Lourdes Espíndola, na comunidade da Glória, no bairro Correias, em Petrópolis, no início da tarde desta sexta-feira. A casa, que ficou parcialmente destruída, era da mãe da dona Aparecida. A do lado era dela e a de cima de 2 sobrinhos. Ela conta que saiu com os documentos e a roupa do corpo, porque só deu tempo de salvar a mãe, que estava no quarto. Quando eu puxei ela, aí a coluna de sustentação rachou-se ao meio, veio tudo abaixo, só deu tempo só de puxar ela. Nós tivemos que tirá-la pela janela. Aí eu falei, não mãe, vamos embora junto, ou vai eu e a senhora, vamos morrer nós 2 juntos, mas nós vamos. Os móveis e eletrodomésticos